Me conta uma coisa. Você falou do Cudê aí sobre multa, sobre tudo. O que você acha que mudou no trabalho dele da pré-Libertadores para agora? O que você acha que ele conseguiu mudar? É o rodízio de atletas? É a conversa? Porque ele se expressou mal, né? Ele deixou os atletas numa área de desconforto, assim, de falar de elenco naquele momento. Ele se desculpou, né, no vestiário. Mas o que mudou no Atlético ali? Cara, eu penso assim, o Cudê começou a entender que algumas atitudes dele, algumas decisões dele, elas não estavam funcionando. E alguns jogadores começaram a se posicionar através até de entrevistas. O Hulk começou a dizer, por exemplo, que ele gostava de jogar com 3 atacantes, mas o Atlético jogava com 2. Né? Então, assim, e aí depois do jogo contra o Botafogo, que o Atlético perde lá no Engenhão, eu estava na zona mista, e aí o Hulk passa depois. Aí primeiro eu vejo os jogadores descendo e achei os jogadores. Assim, uma coisa é você perder e você sair puto que você perdeu. Outra coisa é você sair abatido, calado, olhando pro chão, tipo assim, sabe, aquele time morto. Porque, cara, ninguém gosta de perder. Né? Eu já vi várias vezes perto do vestiário o jogador entrar esmurrando a porta. Que porra, que não sei o quê. Você fala, pô, os caras estão sentindo a derrota. Outra coisa é você passar e os caras estão lá. Tipo assim, cagando, perdendo, né? sabe, perdendo e tal. Isso eu percebi, ainda falei, fiz uma imagem, falei, ó, ainda postei no Twitter e coloquei assim, os jogadores do Atlético cabisbaixos após a derrota. Me incomodou. Eu achei eles muito entregues. Apáticos. Muito entregues. E aí me veio a notícia, por uma pessoa do Atlético, que o Rodrigo Caetano também tinha achado isso dentro do vestiário, tinha chamado eles para conversar, fez uma roda e falou, gente, nós não podemos aceitar uma derrota dessa maneira. Se está alguma coisa incomodando a você ou você, falem aqui. Não vamos levar lá para fora. Lavar a roupa suja aqui dentro. Não vamos levar lá para fora. Né? Vamos resolver aqui. Porque ele percebeu que alguma coisa podia estar incomodando o grupo e que se ninguém falasse aqui, eles iam chegar, ia falar para a imprensa, ia falar para o amigo do fulano, com o vizinho e tal, e a coisa podia tomar uma proporção. Então ele pediu, falou, gente, vamos resolver aqui a gente. Vamos falar. E aí... Rodrigo Caetano colocou uma Brastemp, né, uma máquina de lavar dentro do vestiário e falou assim, vamos lavar tudo aqui, secar, vambora, né? E aí, cara, essa conversa não aconteceu lá dentro do vestiário. Ela aconteceu na chegada em Belo Horizonte. Tá. Mas quando o Hulk, por exemplo, sai na entrevista, aí ele vira e fala, não, nós temos que melhorar muita coisa e tal, mas nós temos que conversar entre a gente para resolver isso. Ele fala o que ele ouviu do Rodrigo Caetano. Sensacional. Ele responde pra gente. Então, aí depois, quando eu fiquei sabendo que o Rodrigo falou isso, eu falei, ó, a coisa está encaixando. Esses caras vão conversar em Belo Horizonte. O Hulk já deu a letra, né? Quem mais que conversou com a gente? O Everson também conversou com a gente, mais ou menos na mesma linha. O Patrick também conversou com a gente. Todo mundo bem na mesma linha. Eu falei, o discurso estava bem aparecido, bem ajustado. Alguma coisa vai acontecer. Né? E aí, cara, o Atlético vai jogar com o Cuiabá. O Atlético ganha de 4-0 do Cuiabá. Ano passado eu fui lá, o Atlético empatou de 1-1, tomou um gol no último minuto. Né? O Atlético sobrou no jogo contra o Cuiabá. Sobrou. Ter feito mais fez gol. ainda. E o Paulinho, que tinha errado muito contra o Botafogo, estava no banco, entrou no segundo tempo. Quer dizer, mas ele entra com 3 atacantes. Aí ali você já vê, pô, o pessoal deve ter conversado com ele deve ter ouvido, né? E tá tentando. E, cara, quando o jogador é ouvido, ele abraça o treinador. O grupo é ouvido, o grupo abraça. E eu acho que nessa hora, o grupo começou a abraçar o Cudê, sabe? Tipo assim, não, tá ouvindo? Vamos mudar? Se ele tá aceitando mudar, então vamos abraçar e vamos fazer, porque tá dando oportunidade pra gente ficar mais à vontade da maneira que a gente quer, né? Claro que hoje os 3 atacantes do Atlético não são 3 atacantes tradicional, aquela linha de 3. Sim. Porque o Pavão joga mais recuado até o meio de campo, ajudando a marcação do lateral ali. Né? Então acaba que ficam 2 atacantes na frente, o Pavão fica como se fosse um jogador de meio de campo. Mas quando ele pega a bola, ele parte para trás, o Atlético fica com 3 referências lá na frente. Então vai de encontro com o que o Hulk queria, por exemplo. Né? Para abrir o jogo também. O Hulk cita, numa das entrevistas, que ele acha que alguns jogadores iam se desempenhar o melhor futebol se tivesse uma sequência, porque jogador é feito, tem que ter confiança e tal. Ele pelo menos, ele era assim. Quando ele está falando isso, ele está meio que
dando um toque ali no treinador É. e tal. E deve ter tido essa conversa com o treinador, E o porque você treinador vê, falou que ia fazer mais ou menos, você né? vê o Pavon começando a jogar bola. É. Mas por que ele tá jogando? Sequência. Ele tá jogando vários jogos. O Zarate começou a melhorar. O Batalha, cara, começou a jogar muita bola. Jogou bem contra o Corinthians, entrou bem contra o Curitiba. Então, eu acho que essa questão da sequência, né? Só que eu acho que isso não aconteceu da noite pro dia por cabeça do Cudê. Eu acho que os jogadores tiveram peso numa conversa com ele. Sim. E aí a coisa começou a melhorar. Então você acha que pós o jogo do Botafogo foi a chave ligou? Eu acho que foi. Eu acho que teve algum tipo de conversa ali. Já teve essa presença do Rodrigo Caetano no vestiário. Também Ajudou é fundamental, bem, né? Ajuda. Cara. E o Cudê falou isso, né? Depois do jogo contra nós jogamos contra, acho que foi contra o Internacional. E o Cudê trabalhou com o Caetano no Internacional, Sim. né? Eles trabalharam Ele juntos lá. cita até numa pergunta que eu fiz pra ele, acho que foi contra o Internacional, ele vira e fala assim, porque eu falei, agora o time tá ganhando, a bola tá entrando, ele falou assim, foi muito bom aquela derrota pro Botafogo, de certa forma, porque a gente pôde ver algumas coisas e mudar algumas coisas. Entendeu? Tipo assim, se você não toma uma traulitada como foi aquela, porque realmente foi uma coisa surpreendente, porque o Atlético jogou muito mal. O Atlético não vinha tomando 2 gols em partida, né? E, pô, ninguém imaginava, pô, Botafogo, tudo bem, Botafogo hoje tá bem no campeonato. Hoje tá mas tava no deslanchando, começo né? ali, Ainda tava. Então, Podia ter assim, freado ali, né? então eu acho que ele fala isso, ele fala, pô, isso aí foi muito importante. Essa derrota foi importante pra gente mexer algumas coisas. Eu acho que é muito por causa dessa questão do vestiário.